Seguinte, voltemos aqui para o nosso ponto. Então, como eu estava falando para vocês, acho que agora vai dar certo a gente entender o que eu estava tentando explicar para vocês. Cada conectivo possui uma regra de inclusão e uma regra de exclusão. Uma regra de inclusão, o próprio nome já diz, incluir o conectivo na proposição. Regra de exclusão também dispensa apresentações. Então, o que é que nós temos aqui? Eu coloquei nessa tela, e depois eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês lá no sistema acadêmico, as regras de inclusão e de exclusão de cada conectivo. Essas regras, elas são relativamente simples, certo? Elas são tão simples que a beleza da dedução natural, utilizando regras de inclusão e de exclusão de conectivos, reside nessa simplicidade da coisa. Só que o que é que acontece? Às vezes, essa simplicidade acaba se tornando um pouco trabalhosa. E com os exemplos, com certeza vocês vão entender. Então, para o conectivo da conjunção, eu tenho essa regra de inclusão, ou seja, se eu tenho duas proposições, phi e psi, eu posso fazer a conjunção delas, e aí vocês estão vendo que ela é semelhante, né, à regra da conjunção, a regra de inferência da conjunção. No caso da exclusão, né, aliás, aqui aqui é inclusão mesmo, desculpa. Então, aqui eu tenho a inclusão da disjunção. Então, na inclusão da disjunção, eu posso ter uma proposição φ, e eu posso fazer a disjunção dela com uma proposição psi qualquer. Da mesma forma, se eu tiver uma proposição psi, eu posso fazer a disjunção dela com uma proposição φ, como vocês estão vendo. Isso está semelhante à regra de inferência conhecida como regra da adição, que vocês viram anteriormente. No caso da exclusão, né, nós temos, para a exclusão do conectivo da conjunção, dois modos. Então, eu posso ter uma conjunção, φ conjunção psi, tanto eu posso eliminar o φ, como eu posso eliminar o psi, correto? Então, é por isso que você tem exclusão 1 e exclusão 2. Se eu tivesse uma conjunção com mais conjuntivos, φ, psi, beta, alfa, todo o alfabeto grego, eu poderia aplicar ela várias vezes até não desmanchar essa disjunção, certo? Aliás, essa conjunção. Bom, aqui nós temos a regra da exclusão da disjunção. Essa regra da exclusão da disjunção, ela é a mais chatinha das regras que a gente tem nesse modo aqui da dedução natural. Por quê? Na regra da exclusão da disjunção, você elimina duas proposições de uma tacada só, certo? Então, aqui eu tenho uma proposição φ, uma proposição psi, né? Cada um tem um índice, um I ou um J. Vocês vão ver nos exemplos por que esses índices são necessários. E de cada uma dessas proposições, eu derivei um alfa qualquer, certo? Bom, quando eu chego em um determinado momento que eu percebo que esse mesmo alfa foi derivado tanto de φ como de psi, eu posso aplicar a regra da exclusão da disjunção e ficar somente com aquele alfa que foi derivado de ambas as proposições, certo? Lembrando sempre, quando a gente está trabalhando com dedução natural, nós assumimos que essas proposições que são as nossas premissas, elas são verdadeiras, certo? E outra coisa, esse método da dedução natural, ele é um método sintático, não é um método semântico. Nós vamos conhecer um método semântico na próxima semana, que é o tableau analítico. Aí vocês vão perceber como é diferente você trabalhar com a dedução baseado em sintaxe e uma dedução baseada em semântica, tá certo? Mas isso são cenas do próximo capítulo. Bom, nos exemplos, eu garanto a vocês que vocês vão entender melhor a regra da exclusão da disjunção. Nesse momento aqui fica mais confuso mesmo. Bem, continuemos aqui. Além dessas regras da conjunção e da disjunção, eu tenho a inclusão da condicional e tenho a exclusão da condicional. Na inclusão da condicional, eu tenho aqui uma hipótese, né? Então, toda vez que eu tiver uma proposição entre colchetes, como vocês estão vendo aqui, é uma hipótese assumida, certo? Então, vocês viram que na regra da exclusão da disjunção também eu trabalho com hipótese assumida, né? E na inclusão da condicional também estou trabalhando com uma hipótese assumida. Ou seja, tenho essa hipótese assumida, tenho uma hipótese psi qualquer. Então, dessa hipótese assumida e essa premissa psi, eu posso derivar, ou seja, deduzir uma condicional φ e condicional psi.
certo? E aí eu tenho que informar qual foi a minha hipótese assumida que eu estou utilizando aqui. Por isso que, nesse caso aqui, ó, você tem a condicional, o i de inclusão e esse izinho aqui que é para indicar que eu estou utilizando essa hipótese aqui, certo? Quando eu faço isso, tanto nessa regra de inclusão da disjunção, como na regra da eliminação da disjunção, e outras regras que vocês vão já ver, eu estou eliminando aquela hipótese assumida, certo? E aí vem um detalhe importantíssimo. Toda vez que você trabalhar com hipóteses assumidas, você precisa descartá-las antes de chegar no final da sua dedução, certo? Isso é que, às vezes, se torna um ponto complicado do processo de utilizar as regras de inclusão e de exclusão. Vocês vão ver isso nos exemplos tranquilamente. A regra de eliminação da condicional, ou de exclusão da condicional, ela é muito semelhante, ela é a própria regra modus ponens, certo? Como vocês podem observar, eu tenho φ, uma condicional φ condicional psi, disso daqui eu vou derivar o quê? Vou derivar o psi, que é o meu consequente da condicional. Aqui não precisa a gente explicar muito. E aí tem uma novidade. Nesse caso aqui, no uso dessas regras, nós vamos trabalhar também com uma constante lógica chamada falso, né? Então, toda vez que vocês encontrarem esse símbolozinho aqui na literatura matemática, vocês vão lembrar que ele se chama falso, certo? O falso é uma constante lógica que ela tem um valor falso o tempo todo. Vocês vão encontrar ou como falso ou como bottom, certo? Acho que é assim que se escreve, ok? Tem o bottom. Bom, qual é a negação do falso? Seria o verum, que é essa outra constante aqui, certo? Aqui é o verum. Mas para nossos trabalhos aqui, nós vamos usar somente o falso, que é o que a gente precisa. O verum também é conhecido em algumas literaturas como top, certo? Inclusive, quando você utiliza o LaTeX para escrever esses símbolos aqui, /top é o comando para você usar o verum e /bottom, né? Para utilizar o falso. Bom, bem, então a gente também trabalha com a inclusão do falso e com a eliminação do falso. Ou seja, se eu tiver uma proposição e a negação dessa proposição, o que é que eu tenho aí? Eu tenho uma contradição, certo? Coisa que a gente já viu anteriormente. Isso daqui vai derivar o quê? Vai derivar um falso, porque a gente sabe que uma proposição e a negação dessa mesma proposição sempre será falso, né? A gente já viu no princípio da não contradição isso lá no início da disciplina, certo? Então isso daqui não é mistério algum para vocês. Bem, e aí tem uma outra regra bacana com relação ao falso, que é a eliminação do falso. Então, de um falso, ou seja, de uma contradição, eu posso derivar qualquer proposição, certo? Então, da falsidade eu posso derivar qualquer coisa. Então, essas duas regras aqui, elas são extremamente úteis no processo de dedução natural, coisa que vocês já vão ver nos exemplos que eu preparei para vocês. E aí, para finalizar essa explicação, nós temos aqui as regras de inclusão e de eliminação da negação, certo? Então, a inclusão da negação, eu trabalho com a hipótese assumida, né? Vejam aqui que ela está entre colchetes. Quando eu aplico essa regra, eu estou eliminando a hipótese assumida e o que é que eu vou concluir? Vou concluir a negação dessa hipótese assumida. Ou seja, se eu tenho uma hipótese assumida e lá na frente eu encontrei um falso, então eu posso inserir, né, a negação e eu vou obter a negação de φ, né, que é justamente essa hipótese assumida. Nesse momento aqui, eu elimino a hipótese assumida e aí sigo em frente. No caso da eliminação da negação, a gente trabalha com o oposto da inclusão. Então, vejam, eu tenho como hipótese assumida a negação de φ, né? Encontrei um falso em algum momento aí das minhas derivações, e aí eu posso eliminar essa negação e obter o quê? Obter essa proposição aqui, essa proposição φ não negada. E aí eu tenho que informar qual é a minha hipótese assumida, certo? Vocês vão ver aqui nos exemplos que às vezes a gente trabalha com várias hipóteses assumidas. E antes de chegar ao final, ou seja, antes de chegar na conclusão,
nós conseguimos eliminar todas essas hipóteses, beleza? Bom, para fechar essa parte, só fazer aqui um paralelo entre essas regras. Então, regra da adição e a eliminação da disjunção, né? Aliás, não é eliminação da disjunção, peraí, eu errei aqui. É inclusão da disjunção, certo? Então, a regra da adição e a inclusão da disjunção são semelhantes, como vocês viram. A regra da simplificação e a eliminação da conjunção também são a mesma coisa. Regra da conjunção e a inclusão da conjunção também são semelhantes, né? E modus ponens e eliminação da condicional são paralelos, certo? Beleza, né? Bom, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver aquelas regras, nós não vamos ver as 10 regras, por quê? Porque adição, simplificação, conjunção e a regra modus ponens, elas já têm um paralelo nas regras de inclusão e de exclusão de conectivos, certo? Então, a gente vai começar com a regra da absorção, certo? E aí vocês vão lembrar, né, da regra da absorção, que já foi apresentada para vocês em outro momento, e vão perceber como é que nós chegamos nessa regra da absorção. E também vão perceber que a regra da absorção, a regra de inferência da absorção, ela acaba sendo uma espécie de atalho, ou melhor, de abreviação, como eu tinha falado para vocês lá no primeiro tempo. Então, regra da absorção, todo mundo aqui conhece, porque viram lá na aula de introdução à dedução natural, eu tenho esse daqui. De uma condicional P condicional Q, eu posso derivar uma outra condicional, tendo como consequente P conjunção Q, certo? Então, se eu tenho uma condicional, eu posso ter isso daqui, ter essa outra condicional P conjunção Q, tá certo? Bom, na forma de um argumento, essa regra, ela fica assim, ok? Bom, aí o que é que nós temos aqui embaixo? Aqui embaixo nós temos o processo utilizando as regras de eliminação e de inclusão de conectivos, que mostra para você que essa regra aqui, ela é válida, certo? Então, vamos lá. A gente começa com a nossa premissa. Vejam que P condicional Q é uma premissa, porque está do lado esquerdo da catraca, né, que é esse símbolozinho aqui, certo? E aí, eu vou trabalhar com a hipótese assumida P. Então, vejam que essa hipótese assumida, eu coloco o índice 1. Por quê? Porque lá na frente, eu vou eliminar essa hipótese assumida, certo? Muitas vezes, a gente pode olhar para a hipótese assumida como uma espécie de gambiarra, mas não é. É logicamente válido você trabalhar com uma hipótese assumida, certo? Bom, feito isso, o que é que eu tenho? Eu vou aplicar a regra da eliminação da condicional, certo? Pela regra da eliminação da condicional, o que é que eu vou derivar? Eu vou derivar o Q, correto? Derivei o Q, e agora eu vou aplicar a regra da inclusão da conjunção. Vejam bem, para que eu possa aplicar a regra da inclusão da conjunção, eu tenho que ter duas proposições que eu assumo como verdadeiras. No caso aqui, o P, que é uma hipótese assumida, ela pode ser utilizada, e o Q é o que eu já tenho. Então, tranquilamente, eu posso usar a regra da inclusão da conjunção e vou obter isso aqui, certo? Então, percebam bem, gente, como é que é o processo aqui da dedução natural, utilizando as regras de inclusão e de eliminação de conectivos. É uma sequência de passos, certo? Isso é muito lógico, é uma coisa assim muito, muito bacana de se ver, é muito belo mesmo, certo? Percebam que eu estou empolgado. Então, vejam bem. Então, apliquei a eliminação da condicional, obtive Q, certo? Desse Q, eu vou aplicar a inclusão da conjunção e vou obter essa outra fórmulazinha aqui. Dessa outra fórmula, o que é que está faltando? Bom, agora eu vou incluir o conectivo da conjunção, certo? Só que na inclusão do conectivo da conjunção, vocês estão lembrados que eu preciso incluir a partir de quê? A partir de uma hipótese assumida. E quando eu faço isso, o que é que eu estou, na verdade, procedendo? Eu estou eliminando aquela hipótese assumida, como eu havia dito para vocês. Quando você trabalha com hipóteses assumidas, antes de chegar na conclusão do seu argumento, da sua derivação, da sua prova, você precisa eliminar todas as hipóteses assumidas com as quais você trabalhou.
E nesse momento aqui, eu estou fazendo isso, né? Então, eu estou incluindo o conectivo da condicional através da eliminação da hipótese 1, que eu assumi lá no início. E aí eu obtenho isso daqui, certo? Entendido? Pronto. Então, uma vez que eu obtive isso daqui, significa o quê? Que eu provei, né? Que está provado que esse argumento aqui ele é válido. Isso daqui, turma, é só para mostrar para vocês que essa regra de inferência, chamada regra da absorção, ou simplesmente ABS, ela é uma regra válida, certo? Então, ao invés de você fazer todo esse procedimento aqui, você pode simplesmente aplicar essa regra. Vocês podem olhar para essas regras de inferência como sendo funções, onde você tem uma entrada, né? No caso aqui, a entrada é a nossa premissa, ou as premissas, que vocês vão ver que algumas regras possuem mais de uma premissa, e a minha saída é a minha conclusão, certo? Entendido? Bom, para essa condicional virar essa outra condicional, todo esse processo aqui aconteceu, certo? Então, o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? A partir dessa explicação, é vocês entenderem o que é que acontece, vamos dizer assim, nos bastidores de cada uma das regras de inferência que vocês já trabalharam, tá certo? E aí vocês vão perceber também uma coisa. Às vezes, você utilizar as regras de inclusão e de exclusão de conectivos pode ser menos trabalhoso do que utilizar as regras de inferência, certo? E também acontece o contrário. Tem situações, tem argumentos em que utilizar as regras de inferência é menos trabalhoso. É errado? É certo? Não, é apenas uma questão de estilo, né? E também de você poupar tempo quando você está trabalhando com a prova de um determinado argumento, beleza? Mas vamos avançar, que ainda tem muita coisa para mostrar para vocês. A regra modus tollens. A regra modus tollens, ela diz o seguinte: dado uma condicional e a negação do consequente da condicional, eu posso derivar a negação do antecedente, certo? Então, aqui a minha regrinha modus tollens, que é bem conhecida de vocês, certo? Então, se eu tenho uma condicional e a negação do consequente, eu derivo isso daqui, beleza? Bom, isso é uma caixa preta. Mas como é que as coisas acontecem nos bastidores? Vamos lá, vamos apresentar a prova. Então, eu começo com a minha condicional, que é uma premissa. Então, você pode observar aqui que eu tenho como premissas a condicional e a negação do consequente, certo? E como conclusão do meu argumento, a negação do antecedente. Beleza? Bom, eu tenho aqui uma condicional. O que é que eu vou fazer? Eu vou assumir uma premissa P qualquer e vou aplicar eliminação da condicional. Apliquei a eliminação da condicional, obtive o Q, certo? Bom, com esse Q, eu vou pegar essa negação de Q, que é a minha premissa, né? Então, vejam bem, eu simplesmente copiei, né? A gente copiou a minha premissa para cá e, a partir daí, eu tenho as condições necessárias e suficientes para aplicar a inclusão do falso. Então, vejam bem, olha aí o nosso amigo falso aparecendo na história. Então, se eu tenho Q e a negação de Q, eu tenho o quê? Eu tenho uma contradição. Se eu tenho uma contradição, eu simplesmente aplico a regra da inclusão do falso e obtenho isso aqui. Bom, como eu tenho o falso e lá em cima eu tenho uma hipótese assumida que não está negada, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a introdução, ou melhor, a inclusão da negação. Em cima de quem? Em cima da hipótese assumida 1, que é essa que eu tenho lá em cima, e aí obtenho o não P, certo? Então, aqui nós temos a prova, né? Essa daqui é a minha prova, de que esse argumento, ele é um argumento válido, certo? A regra de inferência modus tollens é simplesmente a nossa abreviação. Vamos aqui para o silogismo disjuntivo. O silogismo disjuntivo, ele envolve o quê? É a mesma regra da eliminação da disjunção. Como eu havia dito para vocês, a eliminação da disjunção é uma das regras mais complicadinhas e chatinhas da gente entender no primeiro momento, né? Vamos prestar atenção. Então, aqui eu tenho uma forma, né? E dois. Ou seja, se eu tenho uma disjunção e a negação de um disjuntivo, de um dos disjuntivos, eu posso derivar, né? Eu posso concluir
o outro disjuntivo que não está negado. Vejam que essa regra ela pode ser observada também da seguinte perspectiva. Essa minha disjunção, a gente assume que essas premissas aqui elas são verdadeiras. Então, essa disjunção aqui ela é verdadeira, certo? Todo mundo aqui sabe que para uma disjunção ser verdadeira, basta que um dos disjuntivos seja verdadeiro, correto? Isso, coisa que a gente viu lá atrás no início da disciplina. Bom, só que eu tenho a negação de P. A negação de P, isso daqui me diz o seguinte, que P é falso, certo? Por quê? Porque, veja bem, essa negação de P, ela é verdadeira, porque a gente sabe que essas premissas, elas são todas assumidas como sendo verdadeiras. Só que a negação de F vai dar V, todo mundo aqui sabe, né? Então, seria o valor de não P vai ser V. Então, nesse caso aqui, quer dizer que o P, na verdade, ele é falso. Então, esse P aqui, o valor de verdade dele, a interpretação dele é F. Logo, não tem para onde sair. O Q tem que ser verdadeiro, certo? É isso que o silogismo disjuntivo está dizendo. Se eu tenho uma disjunção e a negação de um dos disjuntivos, obrigatoriamente, o outro disjuntivo que não está negado, ele é verdadeiro, certo? Por isso que nós temos aqui 1 e 2, porque se eu tiver P disjunção Q e a negação de Q, quem é que vai ser verdadeiro? Vai ser o P, correto? Pronto, até aí tudo bem. Aplicar o silogismo disjuntivo, do jeito que ele está aqui, é muito fácil, é muito simples. Você está ali fazendo a sua prova e você encontra uma disjunção e a negação de um dos disjuntivos, é só aplicar e papum. Tá, mas eu quero saber de onde é que veio essa regra, né? Essa regra veio de onde? Daqui desse processo que eu vou mostrar para vocês. Então, vejam bem. Dito isso, nós temos aqui dois argumentos, argumento 1 e argumento 2, né? E aí eu vou demonstrar para vocês o 1 e o 2 fica como exercício para vocês brincarem, se divertirem em casa. Bem, a gente vai começar com quem? A gente vai começar com a minha premissa, né? Não P, ok? Que eu já tenho aqui do meu argumento, ó. O não P é do meu argumento. E eu vou assumir, né? Eu tenho aqui uma premissa assumida, P, sem ser negado. Dito isso, com isso eu vou ter o quê? Eu vou ter as condições para utilizar a regra da inclusão do falso. Então, não P e o P, isso daqui vai derivar o quê? Falso. Beleza? Tranquilo. Bom, feito isso, a gente sabe que de uma contradição, ou seja, de um falso, eu posso derivar qualquer coisa. E eu preciso o quê? Eu preciso derivar não que, certo? Então, tranquilamente eu vou derivar não que. Vejam que eu coloquei esse que aqui escrito em branco, justamente para dizer, ó, esse não que, ele é derivado da aplicação da regra da eliminação do falso. Bom, dito isso, o que é que nós vamos ter? Eu vou assumir uma outra premissa, a premissa Q. Observe que agora o Q tem um índice 2, o P tinha um índice 1. Feito isso, o que é que nós temos? Não Q e Q. Ora, as condições para que eu possa aplicar a inclusão do falso, e aí, nesse caso, eu derivei novamente, ó, outro falso. Aí, turma, que vem o momento que o cérebro explode. Ora, vejam bem, do P eu derivei um falso, ó, do P eu derivei um falso, do Q eu derivei um falso. Logo, esse P de junção Q, que é uma premissa do meu argumento, eu posso eliminar ele. Nesse caso, ó, eu aplico a eliminação da disjunção, utilizo os dois índices, ó, 1 e 2, ó, 1 do primeiro P que eu assumi, 2 do Q que eu assumi. Nesse caso aqui, eu estou eliminando as premissas assumidas e vou obter o quê? Vou obter o falso também, certo? Entendido? E a gente sabe que de um falso eu posso eliminar ele e posso derivar qualquer coisa, ou seja, o quê? Então, todo esse procedimento aqui é apenas para mostrar para vocês, né, como é que essa regrinha aqui, ela é válida, tá certo? Essa regrinha aqui está 100% válida. Coloco para vocês como dever de casa provar o número 2 aqui, certo? Bom, se você conseguir entender isso aqui bem direitinho, o número 2 é muito simples, é a coisa mais simples do mundo, certo? Só você entender bem direitinho. Vamos aqui mais alguns exemplos de eliminação da disjunção.
Por que é que eu estou colocando mais exemplos de eliminação da disjunção? Porque, como eu disse, é uma das regrinhas mais chatinhas da gente entender no primeiro momento. Então, eu tenho esse argumento aqui, certo? Beleza? Esse argumento, que é uma condicional, P condicional Q, outra condicional, R condicional Q, e uma disjunção, P disjunção R. E o que é que nós vamos ter como conclusão? O Q, correto? Então, nesse caso aqui, assim que você bate o olho num argumento como esse, você já deve pensar, bom, como é que eu vou eliminar essa disjunção aqui? É uma das primeiras preocupações que você tem, certo? Então, nesse caso, a gente começa com essa premissa e eu vou assumir uma premissa P qualquer para poder aplicar a eliminação da condicional. Feito isso, o que é que eu obtive? Obtive Q, certo? Bom, vou pegar a minha outra premissa, que é essa outra condicional, vou assumir, aqui eu cometi um erro, aqui não é Q, aqui era R, pronto. Então, pego essa outra premissa, R condicional Q, assumo uma premissa R, que eu vou chamar de 2, aplico a eliminação da disjunção e obtenho o quê? Q. Observe que do P e do R, que são os constituintes dessa disjunção, eu cheguei à mesma conclusão. No caso aqui, o Q. Então, eu coloco o P disjunção R aqui para ficar mais bonitinho, aplico a eliminação da disjunção, informo quais são as premissas assumidas, no caso 1 e 2, que nesse caso aqui fazem com que elas sejam eliminadas, e concluo quem? Concluo o mesmo Q, correto? Se a gente voltar lá para a primeira página, onde eu tinha aqui a explicação da regra da eliminação da disjunção, certo? Vocês estão vendo claramente a estrutura, ó. Φ, Psi, alfa, elas se repetindo em todos os momentos que a gente utilizou essa regra, certo? Entendido? Voltemos para cá, ok? Bom, vamos aqui a mais um exemplo para ficar bem tranquilo. Nesse exemplo aqui, eu tenho esse argumento. P de junção Q implica em Q de junção P. Isso daí também já é velha conhecida de vocês, que é uma regra de substituição, né? A comutatividade. Bom, nesse caso aqui, observem bem, a gente começa o nosso processo com premissas assumidas. No caso aqui, eu assumi a premissa Q e assumi a premissa P, certo? Uma outra coisa interessante que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Essa minha derivação aqui, né? Você observa que é como se fosse uma árvore. Então, aqui eu tenho um ramo, aqui eu tenho um outro ramo, né? Nesse primeiro ramo, eu assumi o Q, nesse segundo ramo, assumi o P. Fiz a inclusão da disjunção em ambos. Observe que eu obtive Q de junção P, Q de junção P também. Logo, do Q e do P, eu posso eliminar a disjunção, que está bem aqui, né? Ó, bonitinha, como sempre. E eu vou derivar essa mesma coisa que eu consegui derivar anteriormente, certo? É como se isso daqui fosse o meu alfa, né? Ó, o alfa aqui, daquela estrutura que a gente viu lá na frente. Φ e Psi. Pronto, a mesma estrutura que vocês foram apresentados na explicação da regra da eliminação da disjunção está aí presente, certo? Continuemos. Silogismo hipotético. O silogismo hipotético é uma regra também bem fácil da gente aplicar. Se eu tenho duas condicionais, né? P condicional Q e Q condicional R, aqui são minhas premissas, eu posso concluir P condicional R, correto? Pronto, beleza. Bom, mas como é que essa regra surgiu? Ela surgiu a partir daqui, ó. Eu tenho esse argumento, vou provar que esse argumento é válido da seguinte forma. Começo com P condicional Q, que é uma das minhas premissas, assumo essa premissa 1 aqui e aplico a eliminação da condicional. Obtenho quem? Obtenho Q. Com esse Q e Q condicional R, que é premissa, ó, vejam bem que Q condicional R é premissa, eu posso simplesmente aplicar a eliminação da condicional e obtenho R, certo? Quando eu chego nesse ponto, eu já estou quase no final. Só que aí eu preciso o quê? Eu preciso eliminar essa premissa assumida, certo? Então aqui, PA é premissa assumida, eu preciso eliminá-la. Como é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a regra da inclusão da condicional e vou informar que eu estou eliminando a premissa 1. Feito isso, chego aqui P condicional R
E aí, voilá. Beleza. Provei esse argumento, certo? Bom, gente, alguém deve estar pensando assim, professor, quando eu precisar utilizar o silogismo hipotético num processo de prova, num processo de derivação, eu precisarei fazer tudo isso daqui? Você só vai fazer tudo isso daqui se você estiver utilizando o método da inclusão e da eliminação de conectivos. Se você estiver utilizando o método de regras de inferência e regras de equivalência, você não vai precisar fazer isso aqui, certo? Mas, como eu disse para vocês, existem situações em que utilizar as regras de eliminação e de inclusão de conectivos pode ser menos trabalhoso do que as regras de inferência. Da mesma forma, existem situações em que a aplicação das regras de inferência é mais fácil do que a aplicação das regras de eliminação e de exclusão. Ou seja, cada caso é um caso. Bom, vamos já caminhando aqui já para os finalmente, né? Dilema construtivo. O dilema construtivo é uma regra de inferência que tem 3 premissas. Uma condicional, P condicional Q, uma outra condicional, R condicional S, e uma disjunção formada pelos antecedentes das condicionais. Observe aqui, ó, P e R, essa conjunção é formada pelos antecedentes dessa condicional. Aliás, das duas condicionais. A minha conclusão é uma disjunção formada pelos consequentes das condicionais. Tranquilo? Pronto, beleza. Esse é o dilema construtivo, certo? Bom, o dilema construtivo, ele é um argumento válido, e está aqui ele bem bonitinho, e agora a gente vai mostrar para vocês como esse argumento aqui é válido e que eu posso utilizar a regra de dilema construtivo com total tranquilidade. Vamos começar. Vejam bem, nesse caso, a nossa árvore de derivação, ela também vai ter inicialmente 2 ramos, né? Um ramo para a premissa P condicional Q e um ramo para a premissa R condicional S, certo? Então, assumo uma premissa assumida P, e aí aplico a eliminação da condicional, obtenho Q, desse Q eu aplico a inclusão da disjunção e obtenho Q de disjunção S, beleza? Vou agora para o outro ramo. Utilizo uma premissa assumida R, né? Nesse caso aqui é R2, desculpa. Aplico a eliminação da condicional, obtenho S, aplico a inclusão da disjunção e obtenho Q de disjunção S. Q de disjunção S é o meu alfa, que também é o meu alfa. E agora eu posso fazer o quê? Eu vou aplicar a eliminação da disjunção, certo? Na minha premissa P de disjunção R. Eu vou aplicar essa eliminação utilizando as premissas assumidas 1 e 2, né? Essas duas aqui, e vou obter quem? Q de disjunção S, que é o meu alfa lá da regra que a gente viu lá em cima. Beleza? Então pronto, aqui está a demonstração de que o argumento é perfeitamente válido. E para finalizar essa parte, nós temos aqui o dilema destrutivo, que é uma regra de inferência, simbolizado por DD. Assim como o dilema construtivo, ela tem 3 premissas. Na primeira premissa eu tenho uma condicional, na segunda eu tenho outra condicional, e na terceira premissa eu tenho uma disjunção formada pela negação dos consequentes das duas condicionais anteriores. Prestem atenção na diferença entre o dilema construtivo e o dilema destrutivo. No dilema construtivo, eu tenho as duas condicionais e a disjunção formada pelos antecedentes das duas condicionais. No dilema destrutivo, eu tenho as duas condicionais, mas a minha disjunção é formada pelos consequentes negados. E a minha conclusão, no dilema construtivo, vai ser uma disjunção também, assim como a regra do dilema construtivo, porém, essa disjunção é formada pela negação dos antecedentes das minhas duas condicionais, certo? Então, tenho muito cuidado para não confundir um dilema com o outro, correto? Bom, o dilema construtivo, ele é esse argumento aqui, que é um argumento válido, e agora a gente vai ver como é que esse argumento, né, é demonstrado. Da mesma forma que a gente demonstrou o dilema construtivo,
nós vamos ter dois ramos. Um ramo para a primeira condicional e um ramo para a segunda condicional. Assumo a premissa P para esse ramo, assumo a premissa R para esse outro ramo, aplico a regra da eliminação da condicional e obtenho Q, certo? Assumo a premissa não Q. Ó, vejam bem, aqui a coisa começa a ficar complicada, certo? Porque, veja bem, eu já estou assumindo mais premissas do que na prova do dilema construtivo, certo? Mas se acalma. Bom, assumir aqui também uma premissa não S, certo? Esse S aqui, ele é resultado da eliminação da condicional, e uma vez que eu tenho Q e não Q, eu posso aplicar a inclusão do falso e obtenho o meu falso aqui bonitinho. Aplico a eliminação do falso nesse ramo também e obtenho isso aqui. Bom, o que está faltando aqui, minha gente? Está faltando fazer a eliminação da disjunção. A disjunção quem é, meus queridos? A disjunção nada mais é do que essa minha premissa aqui, certo? Não Q, disjunção não S. Então, do P, aliás, do não Q e do não S, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, 3 e 4, eu derivei o mesmo falso. Então, nesse caso, eu posso tranquilamente colocar essa minha premissazinha aqui e informar que eu estou eliminando essa disjunção a partir das premissas assumidas 3 e 4. Dito isso, o que é que vai acontecer? Eu obtenho o falso aqui. Beleza? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, o que é que aconteceu? Eu simplesmente utilizei aqui a regra da eliminação da disjunção dentro desse processo, certo? Então, fui pegar lá e fiz praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que ainda está faltando coisa aqui para a gente. Está faltando nós eliminarmos essas duas premissas assumidas, o P e o R, que a gente começou, né, o processo com eles. O que é que nós vamos fazer? Eu tenho aqui uma premissa assumida P, eu tenho aqui um falso. O que é que eu posso fazer? Posso aplicar inclusão da negação na premissa 1. Vou obter o quê? Vou obter não P. Tranquilo? Desse não P, eu aplico a inclusão da disjunção e aí eu posso tranquilamente obter não P disjunção R. Desse outro lado aqui, procedo da mesma maneira, né, ó, inclusão da negação na premissa 2, que é o CR aqui, certo? Eliminei essa premissa assumida, obtenho não R, a partir da inclusão da disjunção, obtenho não P disjunção R. Isso daqui, turma, eu posso simplificar, né? Porque é o seguinte, isso daqui e esse outro são cópias. É simplesmente uma cópia de uma proposição, certo? Então, tranquilamente, a gente pode mostrar que o meu argumento é válido porque nós chegamos à conclusão que é justamente, não P disjunção não R. Ok? Pronto. Dito isso, o que é que nós temos aí? Nós temos que conseguimos demonstrar para vocês, utilizando as regras de inferência, né? Aliás, as regras de inclusão e de exclusão de conectivos, nós demonstramos cada uma das regras de inferência. Então, o que é que você pode concluir disso daí? Certo? Deixa eu só selar aqui esse compartilhamento por um instante. Então, Tom, o que é que a gente pode concluir? Nós podemos concluir que as regras de inferência, adição, modus tollens, silogismo disjuntivo, silogismo hipotético, dilema construtivo e dilema destrutivo, absorção, todas essas regras, elas foram criadas a partir da utilização das regras de inclusão e de eliminação de conectivos, certo? Então, como eu havia dito para vocês, as regras de inferência, elas podem funcionar como abreviações do uso das regras de inclusão e de exclusão, certo? Entendido? É como se fossem funções, é como se essas regras fossem caixas pretas. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, que eu tenho mais alguns exemplos para mostrar para vocês, e acredito que o uso desses exemplos vai deixar o conhecimento mais sólido. Vai ser coisa rápida, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui... Aí, nesse caso aqui, gente, vou fazer o seguinte. O que é que eu preparei? De um lado, eu mostro a prova desse argumento utilizando
as regras de inclusão e de eliminação de conectivos, e do outro lado, eu mostro a mesma demonstração, só que utilizando regras de inferência. E aí vocês vão perceber claramente as diferenças entre os dois métodos. Existe um método melhor do que o outro? Vai depender da situação, tá certo? Então, para início de conversa, eu tenho esse argumento, certo? P condicional Q, P conjunção R, e aqui eu tenho premissa, aqui eu tenho premissa, e aqui é a minha conclusão. Eu quero provar que esse argumento é válido. Primeiro, utilizando as regras de eliminação e de inclusão, eu vou começar aplicando a eliminação da conjunção, né? Certo? E aí eu obtenho P. Nisso que eu obtenho P, eu vou pegar a minha premissa P condicional Q, vou aplicar a regra da eliminação da condicional e vou obter Q. Quem é o Q? É a minha conclusão. Joinha. Provado. Se eu fosse utilizar regras de inferência, aí a estrutura é bem diferente. Primeira coisa, você tem que numerar as linhas, certo? Numerou as linhas, 1, 2, 3 e 4. Informa que essas primeiras linhas, elas são premissas, né? Isso é bem interessante você fazer isso. Passa essa linha horizontal para dizer, ó, a partir daqui a gente vai começar a derivar. Então, primeiro de tudo, apliquei a regra da simplificação na linha 2. Então, desse lado aqui, você tem que informar qual é a linha e qual é a regra que você aplicou, a linha ou as linhas. Então, apliquei na linha 2 a regra da simplificação, obtive o P, certo? Bom, apliquei na linha 3 e na linha 1 a regra modus ponens e obtive o Q. Então, nesse exemplo aí, vocês estão vendo claramente que a utilização das regras de inferência, elas constituem realmente atalhos, certo? Vamos aqui passar para outro. Esse argumento aqui já é um pouco mais complexo. Nós temos uma conjunção, temos uma condicional, e a nossa conclusão é uma conjunção, certo? Conclusão, premissa, premissa. Começamos aplicando eliminação da conjunção, obtenho o P, faço a inclusão da disjunção e obtenho P disjunção R, pego a minha premissa P disjunção R condicional S, tá aqui, é bonitinha, certo? Copiei para cá, aplico a eliminação da condicional, obtenho o S. Com esse S e com o P que eu já tinha obtido lá em cima, eu posso aplicar a inclusão da conjunção e aí vou lá, chego à conclusão do meu argumento. Beleza? Tranquilo. Bom, o mesmo processo de demonstração utilizando regras de inferência. Começo aplicando simplificação na linha 1, obtenho P. Depois, aplico na linha 3 a regra da adição, obtenho P de junção R. Depois, na linha 4 e na linha 2, eu aplico o modus ponens, obtenho S. E na linha 3 e na linha 5, aplico a regra da conjunção e obtenho P de junção S. Correto? Entendido? Bom, acredito eu que alguns de vocês, com o passar do tempo, vão preferir usar determinado procedimento, certo? Enquanto o outro procedimento, tá bom? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho. Bem, aqui nós temos um argumento que é formado por duas condicionais e um simples proposicional sozinho, e aqui a minha conclusão é. Bom, nesse caso aqui, ó, observem bem, como eu tenho duas condicionais, e aí vocês já devem ter percebido em outros exemplos, que, em geral, quando eu tenho essa situação de duas condicionais, eu vou ter dois ramos na minha árvore, né? Então, eu vou ter aqui um ramo para essa premissa, P condicional Q, condicional R, né? Então, esse P e essa condicional são premissas do meu argumento, e lá no outro ramo, eu tenho o P novamente e a outra condicional, correto? Deixa eu abrir aqui, turminha. Pronto, voltamos. Apliquei eliminação da condicional em ambos, certo? Apliquei, obtive Q condicional R nesse ramo aqui e Q no outro ramo. Nesse momento aqui, eu posso unificar os ramos. Nisso que eu unifico os ramos, eu aplico a eliminação da condicional e, voilá, chego à minha conclusão R. Beleza? Utilizando o método de inferência, as regras de inferência, a gente vai ter o quê?
nossas 3 premissas, e 3 vezes eu aplico a regra modus ponens, certo? Então, mais uma vez, vocês estão vendo aí que a regra modus ponens e a regra da eliminação da condicional, elas são a mesma coisa, certo? Muda só os nomes, tá bom? Entendido? Vamos aqui a mais um exemplo. Nesse quarto exemplo, nós temos 3 premissas, uma condicional, uma outra condicional e uma negação da disjunção. E como conclusão, eu tenho aqui não P, certo? Começamos com essa primeira condicional, e aí eu vou assumir aqui uma premissa, que é o P, para poder fazer a eliminação da condicional. Obtenho o Q, faço a inclusão da conjunção. Vejo que para você fazer a inclusão da conjunção, aplicar essa regra, você precisa ter duas proposições. No caso aqui, o P, que é uma premissa assumida, você pode utilizar tranquilamente. Então, esse P aqui é o mesmo P lá de cima. Então, fiz aqui, esse daqui é o resultado dessa regra, da inclusão da conjunção, e agora eu pego minha outra premissa, né, P, conjunção Q, disjunção R, condicional R, e vou tranquilamente aplicar a eliminação da condicional. Obtenho esse R, né, esse R é obtido através da eliminação da condicional, e agora eu vou novamente utilizar a inclusão da conjunção, certo? Inclusão da conjunção com esse R e o meu P lá de cima. Obtenho isso daqui, certo? E agora eu vou simplesmente observar o seguinte: P conjunção R, né, e não P conjunção R, eles formam o quê? Formam uma contradição, porque essa negação aqui é a negação dessa conjunção. Ora, isso me dá condições para fazer a introdução do falso, e aí eu obtenho esse falsozinho aqui. Só que, lá em cima, vocês não podem esquecer que essa premissa que eu assumi lá no início, eu preciso descartá-la. Como é que eu vou descartá-la? Utilizando a regra da introdução da negação, certo? E aí eu vou introduzir a negação no P, ok? No P, nesse caso, esse daqui, e obtenho não P, que é justamente a minha conclusão. Então, aqui vocês vão concordar comigo que utilizar as regras de inclusão e de exclusão dos conectivos, de eliminação dos conectivos, foi bastante trabalhoso, né? Mas aí o que é que nós podemos fazer? Se for o caso, eu posso utilizar regras de inferência, e aí vejam que a quantidade de passos é bem menor, certo? O problema é que muitas vezes, quando você vai utilizar regras de inferência, é a questão de começar, né? Você olha aqui para o argumento, eu começo por onde? E principalmente aqui, que eu comecei com a aplicação da regra da absorção na linha 1. E essa regra da absorção, ela nem sempre ela está muito na cara para a gente aplicar. É diferente da regra da simplificação. Se eu tenho uma conjunção, de cara eu já posso ali aplicar a simplificação. Se eu tenho um símbolo proposicional sozinho, de cara eu posso aplicar a regra da adição e por aí vai. A regra da absorção ela é um pouco confusa, certo? Bom, feito isso, observe que apliquei a regra da absorção, obtive isso daqui, e aí, uma vez que eu obtive isso, eu já posso aplicar silogismo hipotético, com a linha 2 e a linha 4, ó, linha 2, linha 4, e aí fica tudo mais simples. Só que nesse caso aqui, ó, a regra da absorção foi usada mais uma vez. E aí, como eu disse, o uso da regra de inferência da absorção pode se transformar numa pedra no sapato de vocês, certo? Então, o que eu recomendo? Então, você precisa provar um determinado argumento. Você tem essas duas ferramentas, regras de eliminação e de inclusão de conectivos e as regras de inferência. Testa uma, se está complicado, tenta a outra. Certo? E assim você vai descobrindo qual é a que você vai poder utilizar com mais facilidade. Certo? Bom, passemos aqui para mais uma. Nesse caso aqui eu tenho um argumento bem grande, né? Observe que eu tenho muitas premissas aqui. 1, 2, 3 premissas, na verdade são só 3, né? O negócio aqui são grandes, e a minha conclusão é essa bicondicional. Vocês devem estar comentando na mente de vocês
que não foi apresentada nenhuma regra de inferência e nem de inclusão e de exclusão, de eliminação, desculpa, para o conectivo da bicondicional. Bom, vocês precisam lembrar que quando eu falei do conectivo da bicondicional lá no início da disciplina, eu cheguei a mencionar que nem todos os autores costumam utilizar esse conectivo. Por quê? Porque esse conectivo é um conectivo derivado, ele é uma abreviação, na verdade, certo? Entendido? Bom, então, vamos deixar de papo e vamos começar aqui, ó. Observe que nós temos aqui uma conjunção e a gente começa logo com a eliminação da conjunção, certo? Obtive aqui o P, faço a inclusão da disjunção, obtenho P de junção Q, e aí eu pego uma das minhas premissas, né? P de junção Q condicional R, e aplico eliminação da condicional. E vou obter quem? Vou obter o R, certo? Nisso, eu aplico a inclusão da disjunção, obtenho R de junção Q, e aí eu vou lá nas minhas premissas e copio aquela minha outra premissa ali. R de junção Q, condicional P, condicional S, bicondicional T. Aplico eliminação da condicional e vou obter o quê? Isso daqui, certo? Bom, pego aquele meu P. Quem é esse P aqui? Esse P que eu obtive derivando, né, bem no início. Aplico eliminação da condicional e obtenho a nossa conclusãozinha, correto? Bom, nesse caso aqui, você olha para esse lado, né, esse lado aqui esquerdo, onde eu utilizei regras de inclusão e de eliminação de conectivos. E olha para esse outro lado, em que eu utilizei regras de inferência, certo? Você vai observar que, nesse caso aqui, o uso das regras de inferência foi um pouco mais, digamos assim, nebuloso, certo? Você utilizando aqui várias regras, né? Entendido? Bom, mas às vezes, dependendo de quem está utilizando, né, vai preferir um ou outro, beleza? Bom, e para finalizar essa parte, né, eu tenho aqui um outro exemplo, e nesse exemplo, nós temos o quê? Nós temos uma disjunção, certo? Então, toda vez que você se depara com uma disjunção e é pedido para vocês utilizarem regras de eliminação e de inclusão de conectivos, aí a sua atenção a essa disjunção ela deve ser um pouco mais diferenciada. Você vai precisar eliminar aquela disjunção, certo? E se você vai precisar eliminar uma disjunção, você vai ter que trabalhar com algumas premissas assumidas, certo? Então, sempre que você detectar num argumento que tem disjunção entre as premissas, isso é sinal de que você vai ter um certo trabalhinho. Você vai ter que utilizar a regra da eliminação da disjunção. E aí, como a gente já viu, a regra da eliminação da disjunção, ela é um pouco nebulosa. Então, vamos lá. A gente começa trabalhando com essa premissa aqui. Só que o que é que nós temos? Nós temos 1, 2, 3 condicionais, ok? E aí a gente vai, de cara, já começar a perceber, bom, eu vou ter uma árvore de derivação com mais de um ramo, né? A gente já percebeu aqui, em exemplos anteriores, que quando o nosso argumento tem mais de uma condicional, em geral, a árvore de derivação, que é esse esquema que nós construímos aqui, ele vai ter mais de um ramo, certo? Um ramo para uma condicional e um ramo para outra condicional. Ah, nesse caso aqui eu tenho 3 condicionais, vão ter 3 ramos? Não necessariamente, vocês vão observar. Então, começo com essa minha primeira condicional, assumindo o P. E observe o seguinte, esse P, que é uma premissa assumida, ele está aqui na minha disjunção, certo? Então, já estou começando a preparar o terreno para lá na frente eu eliminar essa disjunção, ok? Apliquei aqui a eliminação da condicional, né, obtive o Q, aí eu pego Q condicional R, que é uma premissa, então aqui eu não tenho que assumir nada, já é uma premissa que o meu argumento dá, aplico eliminação da condicional, eu obtenho o R. Nisso daqui eu vou aplicar inclusão da disjunção e obtenho R de junção T, beleza? E tranquilo. Agora vamos lá para o outro lado, para o outro ramo da minha árvore. Vou trabalhar com S condicional T, que é uma premissa, tá aqui o bonitinho. E eu vou utilizar como premissa assumida o S. E aí eu coloco o índice 2
e vejam que o S, ele também faz parte dessa minha disjunção aqui, certo? Então, mais uma vez, estou preparando o terreno para eliminar essa disjunção. Fiz a eliminação da condicional, esqueci de colocar aqui, obtive o T, aplico a inclusão da disjunção e obtenho R disjunção T. R disjunção T nesse ramo está igual a R disjunção T no outro ramo. Isso me diz o quê? Bom, agora a gente já está com condições para eliminar a disjunção, que é uma das minhas premissas. Eu tenho uma premissa que é uma disjunção. Aplico a eliminação da disjunção nas premissas assumidas 1 e 2, e minha conclusão vai ser justamente R disjunção T. Tranquilo? Nesse caso aqui, né, olhando agora para esse outro lado, para essa parte aqui, ó, eu tenho o mesmo argumento, ó, premissa, 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 e eu tenho somente duas derivações. Por quê? Porque nesse caso aqui eu utilizei a regra do silogismo hipotético, né, na linha 1 e na linha 2, ó, linha 1 e linha 2, eu olho atentamente para ela, ela está ipsiliteris, a explicação do silogismo hipotético. Com isso, eu obtive P condicional R, e agora eu tenho condições para aplicar o dilema construtivo. O dilema construtivo é aquela regra que utiliza três premissas, duas condicionais e uma disjunção formada pelos antecedentes das condicionais, certo? Que tem como resultado, como derivação, uma disjunção formada pelos consequentes das condicionais, que é justamente o que eu obtenho aqui. Então, nesse caso aí, vocês vão concordar comigo demais. Foi muito mais fácil aplicar as regras de inferência, né? No caso aí você só aplicou duas regras, silogismo hipotético e o dilema construtivo, e nós chegamos ao resultado. Correto? Entendido? Tranquilo, molezinha, de boa, né? Já a utilização das regras de eliminação e de inclusão de conectivos já foi bem mais trabalhoso. Por quê? Porque na parada eu tinha aqui uma disjunção, certo? E aí, quando tem disjunções, as coisas ficam mais complicadas para a vida da gente. Bom, gente, dito isso, vamos agora para um outro ponto da nossa aula, que é a gente... deixar isso aqui como exercício para vocês, tá certo? Essa derivaçãozinha aqui fica como exercício. E agora eu queria passar para um outro ponto da nossa aula, que é a gente discutir a demonstração condicional, certo? Daqui a pouco da canetinha. E vamos aqui a um exemplo, né? Começar aqui. Demonstração condicional. Demonstração condicional. Bom, vamos refrescar aqui a memória de vocês. Lá no vídeo de pré-aula, eu falei para vocês que quando você tem um argumento que a conclusão é uma condicional, você pode aplicar a chamada demonstração condicional. Nessa demonstração, você pega o antecedente da condicional, que é a sua conclusão, coloca ele como premissa assumida e procede com a prova, né, utilizando esse novo argumento que vai ter como conclusão o consequente daquela condicional anterior. Bom, vamos colocar aqui um exemplo que vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem, certo? Então, vamos supor que eu tenho o seguinte argumento. Aqui, P, disjunção Q, condicional R. A outra premissa é não R. E a minha conclusão é Q, condicional P. Correto? Pronto, beleza. Então, aqui eu tenho... Esse é o meu argumento inicial. Como o meu argumento inicial tem como conclusão... Deixa eu até melhorar aqui assim. Como ele tem como conclusão uma condicional, eu posso fazer o seguinte. Vou chamar de DC, né, que é demonstração condicional. Temos P, disjunção Q, condicional R, não R, e Q. E quem vai ser a nossa conclusão? Vai ser o P. Pronto. A partir daqui, eu vou proceder como eu procedi anteriormente, né? Seja utilizando a demonstração
através das regras de inferência, né? Seja utilizando eliminação ou inclusão de conectivos, certo? Vamos fazer utilizando a eliminação. Primeiro, vamos trabalhar com eliminação e inclusão de conectivos. Como é que nós vamos fazer aqui? Temos aqui vamos assumir primeiro, temos aqui de cor de canetinha, que primeiro a gente vai trabalhar com a premissa assumida. Q condicional R. Aqui vai ser 1. Gente, por que eu estou trabalhando com esse P condicional R como premissa assumida? Porque nós temos uma disjunção aqui. E aí eu já falei para vocês, quando tem disjunção na parada, e nós vamos utilizar as regras de inclusão e de eliminação de conectivos, eu já tenho que ter um cuidado mais preciso, né? Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar agora o Q. Esse Q é uma premissa, né, que já está ali no meu argumento. E aqui eu posso simplesmente aplicar eliminação da condicional. E eu vou obter o quê? Obter R, certo? Nisso, eu tenho aqui não R, que é minha premissa também, observe aqui, não R premissa. E aí eu vou poder fazer inclusão do falso. R não R, isso é uma contradição, beleza. E agora, o que é que nós temos? Nós temos que, chegamos a esse falso aqui. Só que, observe que eu trabalhei só com uma parte da minha disjunção. Eu preciso agora trabalhar com esse P. O que é que nós vamos fazer? Bem aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos assumir, né, outra premissa, P, vou chamar de 2, e uma outra premissa, não P, que vou chamar de 3, certo? Aí você pode estar se perguntando, professor, eu posso assumir premissas assim ao meu bel prazer? Se você precisar, você pode. Mas só que você tem que lembrar o seguinte, cada vez que você assume uma premissa, lá na frente você vai ter que descartar essa premissa, certo? E aí você tem as regras que fazem o descarte das premissas. No caso, a inclusão da condicional, a inclusão da negação e a exclusão da negação são regras que você pode utilizar para excluir premissas, assim como a eliminação da disjunção, certo? Então, aqui, estou assumindo essas duas premissas, tranquilamente. Delas, eu vou derivar o quê? Eu vou derivar um falso, né? Por quê? Porque aqui eu posso tranquilamente utilizar a regra da inclusão do falso. Eu tenho P e não P, e aí beleza. Aí o que é que nós temos aqui? Falso aqui, P e Q condicional R. Quem são esses dois camaradas? Os meus disjuntivos, né? Aí, meus caros colegas, eu passo um traço aqui, coloco a minha disjunção bonitinha aqui, certo? Aplico a regra da eliminação da disjunção em quem? No 1 e no 2. Nas premissas assumidas 1 e 2. E aí eu tenho quem? O meu falso, que foi justamente o que foi derivado, tanto desse disjuntivo quanto desse outro aqui. Lembre-se, essa condicional e esse P, eles são disjuntivos dessa disjunção aqui. Bom, se eu tenho aqui uma negação, mas eu ainda tenho aqui uma premissa assumida que eu preciso descartar, certo? Não P e um falso, eu posso fazer o quê? Aplicar a regra da eliminação da negação na premissa assumida 3, e aí eu vou obter o P. Correto? Pronto, obtive o P, que é justamente a minha conclusão. Beleza? Bom, mas agora vamos ver como é que nós fazemos essa prova, essa demonstração, utilizando regras de inferência, certo? Vou só pegar aqui, pronto, tá aqui, bonitinho. Então, nesse caso, vou fazer aqui no cantinho. 1, P de junção, Q condicional R, aqui é premissa. 2, não R, é premissa também. E 3, eu tenho o Q, que também é premissa. Correto? Pronto, a partir daqui a gente vai começar a aplicar as nossas regras.
Gente, nesse caso aqui, a gente começa com quem? Nós vamos utilizar uma regra de equivalência, que é a regra da condicional. Então, nós vamos pegar linha 1, fazer P, não Q, disjunção R. Apliquei na linha 1 a regra da condicional. A regra da condicional, para quem não está lembrado, é uma regra de equivalência. Vou botar aqui só a título de lembrança. A gente sabe que P condicional Q equivale a não P disjunção Q, correto? Isso daqui é a regra da condicional. Por favor, rever vídeos anteriores para relembrar isso aqui. Também consultar o material. Bom, dito isso, eu posso fazer associatividade e nós temos P disjunção não Q, condicional, aliás, condição não, disjunção R. Linha 4, assoc. A regra da associatividade é outra regra de equivalência, né? Linha 6, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar silogismo disjuntivo. Então, eu vou obter P disjunção não Q. O silogismo disjuntivo vai ser aplicado na linha 2 e na linha 5, SD. E agora, o que é que nós temos? P não Q, eu vou para a linha 7, novamente, aliás, desculpa, silogismo disjuntivo, peraí, me confundi aqui, peraí, toma 5, 2 e 5, linha 6, isso mesmo, P, junção, não Q, isso, exatamente, 2 e 5, SD, silogismo disjuntivo. Nisso agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar dupla negação na linha 3. Nós vamos ter o quê? Dupla negação também é uma regra de equivalência. Então, não P equivale a P. E como as regras de equivalência elas são regras de mão dupla, então tanto faz nesse sentido, né, como nesse outro sentido. O que é que nós fizemos aqui? A gente pegou a linha 3, aplicou a dupla negação, obtemos não P. Não Q, desculpa. Na linha 8, nós vamos aplicar novamente o silogismo disjuntivo com a linha 6 e com a linha 7. E nós vamos obter o quê? O P. Pronto. Então, vejam que nós fizemos a derivação. Observe que, nesse caso aqui, a gente aplicou não somente regras de inferência, que são aquelas mais conhecidas, que foram apresentadas inicialmente, como também aplicamos regras de equivalência. Nas regras de equivalência, vocês não esqueçam, você pode aplicar ela a uma parte da linha. Então, quando eu apliquei a regra da condicional, na linha 1, eu apliquei aonde? Apliquei a essa condicional aqui. Vejam que o P de junção permaneceu como estava, correto? Vamos aqui a um outro exemplo de utilização da demonstração condicional, certo? Então, vamos lá, cadê? Canetinha. Exemplo 2, ainda demonstração condicional. Eu tenho aqui não condicional Q, R condicional S, aí eu tenho aqui não P, conjunção T, disjunção R, conjunção U, certo? Isso daqui conclui-se Q condicional S. Beleza? Bom, o que é que nós vamos fazer? Pela demonstração condicional, esse Q, ele vai se transformar em quê? Em premissa assumida. Então, nesse caso, qual é o nosso argumento? Como é que ele vai ficar? Não P, condicional não Q, R, condicional S, não P, conjunção T, disjunção R, conjunção U. Ok? Entendido? Beleza, deixa eu só dar uma olhadinha. É um mesmo. E Q
E agora, a nossa nova conclusão é o S, correto? Bom, dito isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente começar a trabalhar com quem? Com a nossa disjunção. Ó, novamente, se eu tenho uma disjunção, nesse caso aqui, começar com ela novamente, certo? Então, quem é a minha primeira premissa assumida? Não P, conjunção T. Chamar de 1, certo? Opa. Vou fazer a inclusão, aliás, a eliminação da conjunção, né? E aqui nós vamos obter o quê? Nós vamos obter não P. Como eu obtive não P, eu vou pegar essa minha condicional aqui, não P, condicional não Q, e a gente vai fazer eliminação da disjunção, ou da condicional, e vai obter não Q, correto? Bom, com esse não Q e esse Q, que é premissa, a gente faz inclusão do falso e vou obter falso, correto? Bom, aí a gente dá uma pausa e agora vamos atacar quem? Vamos atacar o outro disjuntivo. Nesse caso aqui, vamos colocar R, conjunção U, e essa será a nossa segunda premissa assumida, correto? Vamos aplicar nele também a eliminação da conjunção. E aí, nesse caso, eu vou usar quem? O R ou o U? Ora, eu vou usar o R, porque eu vou atacar essa condicional aqui. Então, eu obtenho o R, copio a minha condicional, R, condicional S, beleza? Aplico a eliminação da condicional e vou obter quem? S, beleza? Nesse caso aqui, eu vou assumir não S como premissa assumida, para poder fazer o quê? Fazer a inclusão do falso. E eu obtenho um falsozinho aqui. Aí, novamente, ó, temos esse camarada aqui e esse outro camarada, que são meus disjuntivos. Ambos resultaram em falso. Então, agora eu já estou pronto para eliminar a minha disjunção. Então, simplesmente eu faço, ó, não P, conjunção T, disjunção R, conjunção U, aplico aqui, opa, novamente, eliminação da disjunção, em quem? No 1 e no 2. E obtenho quem? O falso novamente. Só que ainda, o que é que ainda me resta? Resta eliminar o quê? Uma outra premissa assumida, que foi aqui o não 3. Se eu tenho uma negação de uma proposição e um falso, eu posso fazer o quê? Eliminação da negação com essa premissa aqui. E eu vou ter o quê? Vou ter S. Quem é o S? É justamente a nossa nova conclusão. Ou seja, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Conseguimos chegar na nossa nova conclusão, certo? Bom, alguém deve estar perguntando, professor, sempre que tiver uma conclusão como uma condicional, obrigatoriamente eu tenho que utilizar a demonstração condicional? Não, só que você vai ter mais trabalho, certo? Entendido? E para finalizar a aula de hoje, vamos para a demonstração indireta, que foi o segundo assunto do nosso vídeo de pré-aula. Vou mais uma página aqui. Na demonstração indireta, o que é que nós temos? Você vai negar a conclusão e vai pegar essa conclusão negada e utilizar como se fosse uma premissa assumida. E no desenrolar da demonstração, você vai tentar encontrar uma contradição, ou seja, um FI e não FI, certo? Entendido? Bom, antes de eu passar, deixa eu voltar aqui um pouquinho para esse outro exemplo, certo? E aí eu também vou deixar para vocês como atividade você fazer essa demonstração aqui utilizando regras de inferência e regras de equivalência, tá bom? Façam isso a título de exercício, porque vem uma nova lista de tarefas
E essa próxima lista eu vou focar muito em dedução natural. Mas vamos lá para a nossa demonstração indireta. Então, nós temos aqui um exemplo, certo? P condicional não Q, R condicional Q. E a minha conclusão é não P de junção R. Gente, minha conclusão é isso aqui, certo? Ok? Para aplicar a demonstração indireta, eu tenho que pegar essa conclusão e negá-la. Bom, todo mundo aqui vai concordar comigo que se eu fizer a negação da negação de P conjunção R, certo? Isso daqui equivale a P conjunção R, ok? Aplicando a regra da equivalência da dupla negação. Então, nesse caso aqui, o nosso argumento agora vai ser o seguinte: P condicional não Q, R de junção Q, P conjunção R, e a minha conclusão vai ser um falso, ok? Por que vai ser um falso? Porque nós vamos derivar uma contradição, certo? E agora a gente começa nosso trabalhinho propriamente dito. Vamos começar por onde? Tenho P conjunção R, vou aplicar a eliminação da conjunção e vou obter quem? Vou obter P. Pego essa minha premissa, P condicional não Q, aplico a eliminação da condicional, vou obter não Q. Ok? Tranquilo? Maravilha. Só que terminou? Não. A gente tem outra condicional aqui. E a gente já viu que quando a gente tem mais de uma condicional, em geral, é bom a gente fazer 2 ramos. Então, vamos para cá. Vamos pegar novamente P conjunção R, aplicar eliminação da conjunção, e aqui nós vamos obter o quê? R. Pego essa minha condicional aqui, R condicional Q, aplico eliminação da condicional e vou obter quem? Q. Gente, nesse momento aqui, eu posso unificar os 2 ramos, aí você tem, ó, Q, não Q e Q. Vou obter o quê? Inclusão do falso, e aí pronto. Encontrei a minha contradição. Cheguei na minha conclusão, que é o meu falso aqui, certo? Mas vejam que, para fazer isso, primeiro, eu neguei a minha conclusão e ela passa a ser uma premissa assumida, certo? E a minha conclusão passa a ser um falso. Vamos aqui a mais um exemplo. Esse outro exemplo aqui também é bacaninha. Não P de junção Q, não Q de junção R, não R, e a minha conclusão é P de junção S. Ok? A negação de P de junção S, nós vamos ter o seguinte. Não P condicional Q, não Q de junção R, não R, não P de junção S, e a nossa conclusão vai ser um falso. Correto? Pronto. Preparamos o terreno, e aí a gente começa. Nós temos aqui não R como premissa, e aí observem, ó, eu tenho essa disjunçãozinha aqui. Se eu tenho essa disjunção, aí todo mundo já sabe, vamos focar nela, porque a gente vai precisar eliminar essa disjunção lá na frente. Bem, não R é premissa, e aí eu posso assumir R como premissa assumida, correto? Nisso daqui, opa, eu vou fazer o quê? Inclusão do falso. Então, aí nós vamos ter aqui um falsozinho bonitinho. Uma vez que eu tenho um falsozinho bonitinho, eu posso eliminá-lo. A gente sabe que de uma contradição eu posso concluir qualquer coisa. E aí eu vou concluir não P.
Por quê? Não P é um antecedente dessa condicional. Aí eu pego a condicional, que é premissa, faço isso daqui, aplico eliminação da condicional e vou obter quem? Um Q. Correto? Bom, nisso aqui, eu posso fazer não Q como premissa assumida, número 2, certo? E aqui eu tenho o que novamente? Eu vou ter um falso. Bom, aí, vamos lá. Não Q e R fazem parte de quem? Fazem parte dessa minha premissa aqui. Agora, do R, eu derivei um falso. Do não Q, eu derivei outro falso. Aí, temos o quê? As condições para a gente poder eliminar. Não Q de junção R. Vamos fazer aqui a eliminação da disjunção, 1 e 2. O que é que nós vamos ter? Falso. Certo? Desse falso aqui, o que é que nós vamos ter agora? Né? Eu posso, né, desse falso, eu posso derivar P de junção, P de junção S, e eu vou pegar esse camarada aqui, que é a minha premissa, né? Não estou inventando nada, ok? E vou colocar não P, não P de junção S. Nisso daqui, nós vamos ter inclusão do falso, e aí, voilá, concluímos o nosso argumento. Certo? Beleza? Esse daqui ficou mais espaçado. Professor, esse não P que você pegou depois que pegou esse falso ali, ele surgiu da onde mesmo? Esse não P aqui? Pronto, esse aí. Esse não P, ele surgiu da eliminação do falso. Porque é assim, Vitor, quando você tem um falso como esse daqui, né? Esse falso aqui, ele pode derivar qualquer coisa. Aí o que é que você faz? Você olha para as suas premissas e você percebe, pô, eu tenho aqui essa condicional. Eu preciso de um não P para me aplicar a eliminação da condicional. Se eu tenho um falso aqui, esse não P, ele surge. Né? Eu posso colocar ele sem, sem achar que isso é uma gambiarra. Né? É só você lembrar. Quando você aplica a eliminação do falso, né, você pode derivar qualquer coisa, inclusive o que você está precisando aí. Certo? Entendido? Então, esse não P, ele surge justamente, derivado desse falso, correto? E por que eu escolhi não P? Porque eu olhei aqui para as minhas premissas e eu tinha essa condicional, e eu precisava eliminar essa condicional, certo? Para a partir dele, ter o Q, assumir a negação dele, que é o não Q, para poder, lá na frente, eliminar a disjunção. Então, o que é que a gente observa? Com esse falso, eu poderia ter pego o Q mesmo em si, ou não Q? Sim, qualquer um. Só que aí é o seguinte, você sempre deve lembrar o seguinte, quando você trabalha com premissas assumidas, como essa daqui, lá na frente você precisa excluir, você precisa descartar essa premissa. Então, você vai fazendo movimentos para que, a partir de um determinado movimento, você já preveja o outro. Então, veja bem, eu sabia, bem no início, né, quando a gente olha para o argumento, você já dá de cara com essa disjunção, correto? Então, você já bota na sua cabeça que você vai precisar eliminar essa disjunção. Você vai precisar usar a regra da eliminação da disjunção. Só que para utilizar essa regra, eu preciso desse não Q e desse R, né? Como sendo premissas assumidas. De cara, a gente tem esse não R, que é premissa. Está aqui ele, Então, o não R, ele já é dado. Bom, se eu tenho um não R, e eu estou precisando desse R, eu posso já utilizar ele como premissa assumida. E assim, fazer a inclusão do falso, certo? E obter isso aqui. Quando eu obtenho o falso, aí é como se eu tivesse um coringa, certo? Então, obtive esse falso a partir da aplicação dessa regra aqui, e aí eu volto as minhas atenções para quem? Para essa condicional, certo? Para que eu possa eliminar essa condicional, eu preciso de um não P.
Só que eu não tenho o não P dado aqui, mas eu tenho o meu coringa aqui, certo? Então, desse falso eu derivo o não P, e aí eu crio as condições para aplicar a eliminação da condicional e obter quem? Obter o Q, certo? Só que esse Q, ele é a porta de entrada para quê? Para eu aplicar a inclusão do falso, né? Ó, Q e não Q, e obter um outro falso. E esse outro falso aqui é justamente o que eu obtive com o R assumido e agora com o não Q assumido, que são justamente os disjuntivos dessa disjunção aqui. Com isso, ó, obtive falso aqui, eu tenho as condições para aplicar a eliminação da disjunção. Aí, veja bem, com a eliminação da disjunção, você mata 2 coelhos numa cajadada só. Você elimina essa disjunção, certo? Que é premissa. Você descarta essa premissa assumida 1. Você descarta a premissa assumida 2. Correto? Entendido? Aí você já não tem mais nenhuma premissa assumida para descartar. A partir daí, a coisa fica mais tranquila. Por quê? Porque quando eu eliminei a disjunção, eu obtive um falso, né? Por que eu obtive um falso? Porque esse falso aqui foi obtido por esses disjuntivos que eu já eliminei, né? Veja bem, ó, falso aqui, falso acolá. Rever os exemplos anteriores, que sempre que eu obtenho alguma coisa aqui a partir desses disjuntivos que vão ser eliminados, eu posso derivar ele, certo? Essa coisa que eu obtive. Lembre-se que na regra da eliminação da disjunção, nós temos um não φ assumido, aliás, um φ assumido, um psi assumido, aqui é um J, e aí tem várias coisinhas aqui, várias coisinhas ali. Isso daqui eu vou derivar um alfa, aqui derivou alfa também. Nisso eu posso, ó, φ, disjunção psi, aplicar a eliminação dele, né? E aí o que é que eu vou obter? Esse alfa, correto? Esse alfa aqui, nesse exemplo, é o falso, em outro exemplo foram outras coisas. Certo? É bom rever esse vídeo novamente, tá bom? Ou mais de uma vez. Então, obtive esse falso, a partir dele eu posso derivar qualquer coisa, e aí eu derivei quem? P de junção S, certo? Por que eu derivei P de junção S? Porque lá em cima, não P de junção S é uma premissa, e eu precisava o quê? Agora eu preciso fechar, né? Para mim obter a minha contradição, e aí sim, a partir daí, certo? Isso daqui é premissa, apesar de ser uma premissa, ela não é uma premissa assumida no processo de derivação, porque assim, você vai ter premissa assumida no processo de derivação e premissas assumidas antes de iniciar o processo. Por exemplo, no caso da demonstração condicional, quando você pega o antecedente da condicional, da conclusão, e joga para o lado das premissas, ela vira premissa assumida? Vira, mas não é no processo de derivação, certo? É só no novo argumento. Quando você vai utilizar demonstração indireta, aí você pega a conclusão e nega ela e usa ela como premissa assumida, né, você tem um novo argumento, certo? No caso aqui, o nosso novo argumento é esse, em que a conclusão é uma contradição, ou seja, um falso. Então, no final das contas, eu encontrei o meu falso aqui, certo? Beleza? Bom, vocês podem tentar, a título de exercício, fazer esse mesmo processo que eu fiz, utilizando regras de inferência e regras de equivalência, tá bom? Como eu havia dito no início, vou colocar na descrição desse vídeo uns links para as apresentações que tem essas regras de inferência e as regras de equivalência, para vocês poderem utilizar. E também nos livros tá bem claro isso aí, tá certo? Bom, alguma dúvida, senhores e senhoras? Tranquilo, né? Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Como eu disse para vocês, o nosso segundo tempo hoje ia ser punk, com muito conteúdo, muita coisa, mas eu precisava estabelecer essas duas visões, né, dos dois métodos, para que vocês saiam dessa nossa disciplina conhecendo bem tanto a derivação, a dedução natural com regras de inclusão e de eliminação de conectivos, que é a base, as regras de inferência, elas surgem a partir
desse mecanismo, né, como também as regras de inferência. Confesso que as regras de inferência e regras de equivalência são muito mais fáceis de utilizar do que as de inclusão e de eliminação de conectivos. Mas, às vezes, acontece que iniciar o processo utilizando as regras de inferência ou de equivalência pode ser um pouco mais complicado, tá certo? Bom, gente, ficamos por aqui. Hoje a gente se estendeu bastante, né? 12h13 já. Interromper. Então, desejo a todos